Boa tarde a todos. O Carbono que está falando. Hoje viria aqui no nosso programa o Dr. Gilberto Natali, um médico de primeira linha e um grande político. Ele foi mais de 5 vezes vereador aqui em São Paulo e é um homem de valor. Além de tudo, ele continua trabalhando e firme. Ele ia falar para a gente sobre a situação, né, do mundo em relação a uma série de problemas que a gente tá vendo aqui relacionados a mudanças climáticas, né? É evidente que a poluição, tudo que a gente pode imaginar, os carros, tudo isso causa uma série de problemas para todos, inclusive de doença. E ele, de verdade, é um homem batalhador que ele quer mudar isso aqui. E quer ajudar a colocar leis que impeçam que as empresas joguem, né, toda aquela fumaça tóxica e aquelas coisas todas. Mas o doutor Natali não pôde, ele estava fazendo uma cirurgia, deu complicação, ele está lá, e em outra oportunidade ele vem. Mas sabe que eu entendi? Hoje eu estava fazendo um trabalho para Minas Gerais, um programa muito bacana do Alexandre, e eu vou falar para vocês sobre as dicas dos alimentos. É assim, ó, normalmente o pai, se der, gente, é sério, hein, ele faz o filho e some. Parece que ele não tem, sabe, discernimento. Eu não falo todos, né, para enfrentar isso daqui. Um dia desse eu tive um caso lá na Hungria que a mãe disse que o pai ficou 10 anos enrolando para não fazer o exame do DNA. E eles fazem o possível, sabe, Vera, para que não constate que ele é pai e quer fugir das obrigações. Então a primeira coisa que vocês têm de saber, mulheres, é que não interessa se foi uma vez, 2, 3, 1 ano. Interessa o seguinte, ó, se ele engravidou, ele vai arcar com os alimentos do filho ou da filha. Do 0 ano até os 18 anos é uma obrigação completa. Ele tem que alimentar, educar. A gente não pode forçar ele a fazer amor, assim, carinho, amor, presença. Não dá. Mas dá para cobrar dele as obrigações paternas, tá? E como é que a gente faz isso daí? Vamos imaginar que a mulher, ela tem um filho, ou está grávida, e ela não sabe quem é o pai. Vamos imaginar que tem quatro pais lá que ela acha que um deles é o pai. O que ela tem de fazer? Ela tem de ficar quieta lá, se esconder, colocar a cabeça, sei lá, na terra? Não. Ela vai começar, entra com uma, depois com outra, vai levar anos. Você vai entrar com as 4 ações de alimentos. A dica é a seguinte: toda ação de alimentos, DNA mais alimentos, né? Investigação de paternidade mais alimentos. Toda ação dessa é um sigilo tão grande que só quem fica sabendo é o juiz, a mulher, a mãe e a parte contrária. Então, se você tiver 4, você acha que seriam 4, um deles é o pai. Você entra com ação uma para cada um, distintas, né? E é evidente que o juiz vai obrigar eles a fazer o DNA e você vai achar, dentre os 4, o pai. Não é legal? Olha, se for até 6, 7, não interessa. O que interessa de verdade é achar o pai. Se você sabe quem é, você vai pegar, vai entrar com a ação. Ou vai chamar um advogado que vocês conheçam, ou vai na justiça gratuita, que é do Estado. Mas o que não pode é deixar de fazer isso daqui. Para começar, a criança quer ter um pai. A certidão de nascimento dela seria ideal ter o pai. Você não acha que era importante? Fala para mim. E ao mesmo tempo, ele tem a obrigação de alimentar. Não é só a mãe. Então imagina só, a mãe saiu com o sujeito uma vez, engravidou. Aí o sujeito começa: eu não sei se sou eu.
eu quero fazer DNA. Ah, eu não sou, fica enrolando, tem um que levou 10 anos. Então, entra com a ação logo, nem conversa. Agora, a dica, a jogada é a seguinte, ó. Estou falando um português bem para entender. Não pode entrar só com investigação de paternidade. Mas por quê? Eu quero saber quem é o pai. Se você entrar só com investigação de paternidade, o processo pode levar 2, 3 anos. Você tem que entrar com investigação de paternidade acumulada com alimentos. E vai pedir uma liminar para o juiz começar a pagar alimentos para você desde da gravidez. Mas, gente, o juiz não vai dar essa liminar. Ele vai exigir que você preencha os requisitos, faça o exame de DNA e conste que ele é o pai. Constando que ele é o pai, na mesma hora, o juiz, depois de ouvir o Ministério Público, ele vai dar os alimentos provisórios. E depois ele vai definir os alimentos definitivos de acordo com os ganhos do pai. Então, como eu faço um processo desse? Eu vou contar lá que a Maria está grávida e que ela precisa de dinheiro para fazer lá o pré-natal, para fazer o quarto, para preparar a criança, aquelas coisas todas. Já entro com a ação e já declino o nome do sujeito. Ele vai ser citado, provavelmente ele vai dizer que não é pai coisa nenhuma, e o juiz vai mandar fazer o exame de DNA. Se a criança ainda estiver no ventre materno, existe a possibilidade de colher material no próprio ventre, mas o mais correto, para não dar problema, é esperar a criança nascer. E como você entrou com a ação, sempre leva um tempo para citar aquelas coisas todas, aí nasce o nenê lindo e você colhe o material para fazer o DNA. O importante é que, como é investigação de paternidade acumulada com alimentos, no momento que ele é citado no processo, a partir desse momento, ele já fica devendo alimentos. Então vamos imaginar que a moça engravidou, entrou com a ação, e nessa ação aqui levou 1 ano para fazer o DNA. Ele vai ter que pagar aquele ano inteiro, mais os que se vencer. Então isso que é bacana. Agora, você fala assim, não quero nada, eu estou bem, eu trabalho. O dinheiro não é para você, não, de jeito nenhum. Você não quer? Ótimo, deposita na poupança do menino, da menina. Quando ele fizer 18 anos, né, Paula Garofa? Quando ele fizer 18 anos, você vai lá e dá para ele a conta e ele compra um carro para ele, para ir para a escola, para a universidade. Pode fazer um curso em Portugal, que é uma maravilha. Imaginou fazer direito em Portugal, que gostoso? E com o dinheiro do pai dele. Ou você pega esse dinheiro e investe nele todo mês. Agora, o que não pode é não fazer. Agora, vamos lá. A jogada dos pais na atualidade aqui. Ele vai fazer o possível para fingir que não ganha. Então, o que ele faz? Ele está lá pela carteira, ele está registrado lá como empregado, ele vai fazer um MEI, é um sistema lá, e vai dizer que ganha só 2 salários mínimos. Para o patrão dele é bom, porque ela não vai pagar um monte de obrigações lá, fundo de garantia, férias, e ele vai só sobre aqueles dois B. Mas você vai pesquisar, você vai atrás dele, vai verificar onde que ele come, vai descobrir como é que ele paga, que cartão que ele paga. Às vezes o cartão de crédito está no nome da mãe dele, no nome da irmã. Você vai ver o carro que ele está usando. Pode não estar no nome dele, mas atualmente os juízes estão penhorando o carro que a pessoa usa, mesmo que não está no nome dele. Porque o que vale é a tradição, é a entrega da chave. E vai ficar pesquisando. Se porventura ele está querendo vender alguma coisa, vai lá e conta para o juiz que ele bloqueia a matrícula e não deixa vender nada. E se ele já vendeu para não pagar, o juiz vai anular a venda. Tudo isso daí, o Carbone está ensinando para você se resguardar e garantir a criança. Mas eu estou lembrando de uma coisa. Vamos imaginar que o nenê nasce, por exemplo, especial. Vai fazer o exame do pezinho, dá aquele especial. Não é só o pai que vai ter que pagar alimentos, não. Você pode pedir diretamente um LOAS para ele. O que é o LOAS? O Estado vai dar um salário mínimo por mês para você criar ele. Não é grande coisa, mas ajuda, ou se ajuda.
enquanto o pai não paga nada, você já tem alguma coisa. Quando é que eu posso pedir o LOAS? No momento que faz o exame no pezinho e consta que ele é especial. Olha que maravilha. Mas o pai, agora vamos imaginar, gente, qual é a obrigação do pai para o filho, né? Nós temos 3 tipos de obrigação de alimentos. Qual que é o primeiro caso? O primeiro caso é do 0 aos 18 anos. Do 0 aos 18 anos, tudo que a criança precisar, ele tem que pagar. Vai ter a necessidade da criança, vai ter que provar, e a possibilidade do pai. Mas vamos imaginar que o pai tem condições econômicas. Então a mãe vai fazer uma relação de despesa desde a hora que o neném acorda até a hora que ele vai dormir. Fralda, leite especial, alimentação adequada, roupa. E vai dar aquela lista para o juiz, e o juiz vai obrigar o pai a pagar. Então até os 18 anos os alimentos são plenos. Quando o adolescente chega nos 18 anos, que já é um jovem, ou menino, aí o pai tem a obrigação de ajudar nos estudos. Então o menino vai fazer faculdade, ele tem que pagar a faculdade do menino, tem de ajudar ele também se ele não tem condição. Vamos imaginar um curso de medicina, que é o dia inteiro, um curso de odontologia, que é o dia inteiro, tem curso de direito também, que é o dia inteiro. Aí ele não tem como trabalhar, então o pai vai ter que usar a bancar. Mas tem uma coisa, se a criança for especial, ou ela tiver algum problema, uma doença, o pai vai ter de alimentar a vida inteira. Ou seja, até o momento que a criança morrer ou se curar. Olha que legal. Então vamos lá. Vamos imaginar que você, Maria, tem lá um filho e você sabe quem é o pai, mas você nunca entrou com uma ação. Aí você, quando o menino faz 18 anos, ele vai lá e você conta para ele: olha, teu pai é aquele ali, ó, que é dono daquela padaria lá, o Lusitano. O que você vai fazer, menino? Você vai entrar com uma ação, que você já tem 18 anos, buscando a investigação de paternidade. Agora, vamos imaginar que você tem um problema de saúde. Você vai pedir alimentos para ele até você sarar. E vamos imaginar que você vai entrar na faculdade. Você vai exigir do teu pai o pagamento da faculdade que você tem, uma ajuda econômica para você. Então, se a tua mãe não fizer nada, ou ela é daquela chata que fala: eu não quero nada, eu banco, é meu filho, ótimo. Quando você fizer 18 anos, você vai exigir. A pena é que você vai perder os 18 anos, não é retroativo. Então, se ela não pedir, só vai começar a valer quando você entrar com a ação e citar o teu pai. Vocês perceberam? Agora, vamos mais além aqui, outra situação. Vamos imaginar que você já tenha... Eu tenho um cliente lá de 40 anos de idade, 50. E ela acha que o pai dela é um fazendeiro. Ela está aqui e o pai está na Bahia. O que eu faço? Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o CPF dele. O CPF, não precisa nem de nome, né? O CPF. Descobrir o CPF do sujeito, está cheio de empresa aí que, pelo CPF, ela informa o nome, o endereço, CPF, RG, tudo. Ou as contas bancárias que ele tem, informa tudo. Vem um relatório para você que você cai duro. Até os protestos que ele tem, se ele tiver. Se tiver imóvel também, é provável que ache. Vai depender do custo dessa informação. Com base nisso, você vai entrar com uma ação e vai dizer que teu pai é uma pessoa importante e que você quer fazer o DNA dele. Vai contar também que você está doente, você tem um problema de saúde, se tiver, e que você precisa da ajuda dele na manutenção dessa doença até sarar. O que vai acontecer? Ele vai ter que fazer o exame, e se der que é teu pai, vai constar na tua certidão de nascimento, e o mais importante, se você estiver doente, ele vai ter que pagar os alimentos. Se você tiver mais de 18 anos, ele vai ter que ajudar a pagar a escola. E a herança. A herança. Se ele tiver bastante bens lá, você vai receber toda a tua herança, junto com os teus irmãos que ele reconheceu. Mas o importante, gente, é exigir os direitos da gente. Então vamos lá, vamos imaginar você lá, a Joaquina. Ela escuta a tua mãe falar: olha, teu pai é aquele lá da televisão. Olha, teu pai é aquele lá da televisão. Vai firme.
Você procura um advogado, ou particular, ou do Estado, de graça. Fala, meu pai é aquele sujeito ali da televisão lá. Ele vai pegar, vai descobrir o endereço dele, vai entrar com a ação e vai fazer o exame. Se não for, vamos procurar outro. Mas não vai acontecer nada para você. Deu para entender? Agora não perde o direito de vocês, isso que é importante. Agora vamos mais além. Vamos imaginar, né, que a tua mãe lá engravidou do sujeito, no começo ele começou a pagar alimentos, mas não tem nada escrito, nada escrito. Ele nem reconheceu você. Ele está dando um dinheiro para tua mãe. Eu tinha um cantor que fazia isso. A menina, eu acho que ele engravidou uma menina de 16 anos e ia dar 5 mil reais por mês para ela. E depois, quando ela fez 18 anos, ele deu um chute nela e não quis saber, e aí eu entrei na parada. O que você tem de fazer? Não adianta querer, ele paga porque ele quer. Tem que definir isso daí em juízo. Então o que você vai fazer? Você pega todos os depósitos que ele fez, estou falando para a mãe, né? E mostra para o juiz, excelência, ele vem pagando aqui, mas ele não reconhece meu filho, eu quero reconhecimento. Aí o juiz vai fazer o DNA, isso se ele já não declarar na hora lá que ele é pai, né? Já vai definir os alimentos e você vai estar garantido. Ô Roberto Marcos, por que a gente tem de fazer isso e está no papel, tem que estar escrito? Tem que estar escrito porque quem não paga alimentos vai para a cadeia. E é a única forma de fazer esse sujeito pagar alimentos. Então vamos explicar para vocês como é que é a cana, como é que é a cadeia. Vamos imaginar que o sujeito começa, a obrigação de pagar lá os alimentos é R$1.000 por mês. Ele começa a depositar 500. Você espera 3 meses, entra com uma ação, fala, excelência, juiz, meu pai aí tem uma obrigação de pagar R$1.000 por mês, só está depositando 500, e eu preciso desse dinheiro. Quem vai representar tu é tua mãe. Se já tiver mais de 18 anos, é você. Aí o juiz vai dar 3 dias para ele pagar essa diferença atualizado. Então vamos imaginar que ele não pagou janeiro, fevereiro e março. Então o juiz vai atualizar esses valores e vai dizer para ele pagar em 3 dias. Não pagou, cana. Olha, na hora que ele vai preso, a namorada dele vai arrumar dinheiro para pagar, o pai dele vai juntar o dinheiro para pagar, a mãe dele vai ficar desesperada. Olha, normalmente, no mesmo dia que ele vai preso, eles estão lá com o dinheiro para pagar e você dá baixa do pedido. Então, não tem que ter pena. Você tem que ter pena de verdade, é de você que não recebe alimentos. Agora, isso se tiver documentado. Agora, vamos imaginar o pai esperto lá, como eu já tive um monte lá. Não vou registrar agora, porque eu tenho meus outros filhos, eu tenho a minha mulher, vai dar problema. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar todo mês. Vai acontecer que nem aquele cantor que eu contei para você, dá 5 mil reais por mês para a moça. Quando chegou quando ela fez 18 anos, não é o filho, não, é a mãe, hein? Ele parou de pagar tudo e sumiu. E foi difícil de localizar, porque ele viajava o mundo inteiro e você tem que ficar procurando. E com isso ele vai ganhando tempo. Então, é assim, vamos imaginar o seguinte, que ele já está devendo 10 meses para você. 10 meses você está tentando cobrar e não consegue. Está tentando cobrar os 10 meses e não consegue. Essa dica você conta para o teu advogado, que ele vai entender. Essa cobrança que vocês estão fazendo não tem pedido de prisão. Você vai lá buscar na conta bancária dele, vai buscar nos bens dele, aquelas coisas todas. O que você fala? Você só atualiza essa daqui que você está cobrando e entra com uma ação nova dos 3 últimos meses. Quando você entra com essa nova ação, aquela continua, e essa com 3 últimos meses você vai pedir a prisão do teu pai. Aí o juiz vai decretar a prisão, e quando ele estiver numa boa, feliz lá, eles vão pegar, vão dar uma cana nele, vão algemar o sujeito e levar preso. Como eu falei para você, normalmente, até o delegado que dá a prisão na pessoa lá, já deixa ele dar um telefonema, normalmente fala, liga lá, mãe, eu estou aqui em tal lugar, estou preso aqui, tem que pagar os alimentos. A mãe já liga para o advogado e já paga. Tudo aquilo que você não conseguiu cobrar em 1 ano, 2 anos, você recebe em 15 minutos. Um dia desse, eu dei até risada. O sujeito era safado. Posso falar que era safado. Ele não pagava, ele tinha dinheiro de monte, mas ele ficava enrolando.
Aí eu consegui o mandado de prisão dele, só que como ele não era daqui de São Paulo, é difícil de prender o sujeito aí, é difícil de achar. Se o cara tiver fazenda, você vai procurar ele no meio da fazenda lá, é difícil de localizar o sujeito. E ele só paga se prender, né? Aí me contaram que ele estava fazendo uma escala e ia descer aqui no aeroporto de Guarulhos. Então ele via da Europa lá, ia parar lá para depois ir para a Bahia. O que eu fiz? Eu fui lá, levei o mandado de prisão, fui na Polícia Federal e falei, olha, tá aqui, ó, esse sujeito aqui está devendo 3 anos de alimentos, a menina está passando necessidade, ela teve de parar o estudo particular e ir no estudo público porque não tem dinheiro, e o sujeito tem grana. O delegado olhou para mim sério, pegou lá o mandado de prisão, olhou no computador e viu que era verdade, que estava tudo certinho. Ele falou assim para mim, o senhor não me siga, o senhor aguarde aqui. É claro que eu fui de longe dar uma olhada, né? Mas eu não cheguei perto, né? Olha, o cara estava para pegar o avião. Ele estava lá. Quando chegou lá o delegado, ele cumprimentou o delegado lá e o cara falou, você está preso. Aí ele falou, por quê? Ó, alimentos. Aí mostrou a conta dele. Porque assim, nesse mandado de prisão, vem o valor que você tem que pagar. Olha, ele ficar preso por 30 dias. Então ele tinha de pegar o avião e como é que ele ia fazer, né? Vocês não vão acreditar. Ele abriu uma mala, pegou o dinheiro e pagou na hora. Tudo que a gente não conseguiu cobrar em 3 anos, a gente recebeu no mesmo instante. E foi legal porque solucionou. E como eu estava lá, ele conseguiu fazer a viagem dele que ele tanto queria. Mas depois, gente, ele sumiu de uma vez. E foi lá e passou todos os bens para os filhos e desapareceu. Aí é outra história que eu vou contar para vocês o que eu fiz. Porque ele morreu e aí eu estou entrando no patrimônio da família dele inteira lá, porque se os filhos outros receberam, eles vão ter que dar uma parte dos meninos que não receberam. Então, na verdade, é uma técnica. Você tem que contar para o teu advogado, olha, eu quero uma ação de alimentos com pedido de prisão. Aí o advogado fala, mas já tem uma, a gente não consegue receber, eu faço bloqueio, eu não sei o quê. Não, essa é pedindo prisão. Aí ele vai abrir uma outra que não tem nada a ver com essa. Então vamos imaginar que ele está devendo 2 anos. De janeiro de 2023 a janeiro de 2025. Vai, hipótese. Você vai pegar essa ação, está andando. Aí você não vai colocar mais valor nessa daqui. Você vai abrir uma de 3 meses. Ó, janeiro, fevereiro e março de 2025. Separado. E pede a prisão. Aí o que o juiz vai fazer? Ele vai mandar o cara pagar em 3 dias. Mas ele tem que pagar as 3, mais as que se vencerem. Então vamos imaginar que eu já tenho janeiro, fevereiro e março, e ainda ficou abril, maio e junho, vai, na hora que ele foi citado. Ele tem 3 dias para pagar os 6 meses. Se não pagar, é cana. Primeira vez é 1 mês, segunda vez é 2 meses, segunda vez é 3 meses, pode chegar até 1 ano de cadeia, mas não chega. Agora, o que eu fico impressionado, dona Maria Aparecida de Maria, a Maria Aparecida de Maria é a maior advogada de Mariporã. E ela tem uma filha que se chama Claudinha, é um barato a Claudinha. Vocês não vão acreditar, eu mandei um ovo de Páscoa para a Claudinha, aí ela falou que não gostava porque ela só gosta de chocolate branco. Aí eu falei para Maria Aparecida, pinta ele de branco e dá para ela. Pronto, tô de mal, viu, Claudinha? Então, gente, vamos pensar. Não pagou é cana. Agora, se a mãe é tonta, ele vai lá, dá uns beijos, conversa com ela, aí ela vai lá e desiste da cobrança. Aí não vai pagar e não vai preso e você vai passar fome. Então tá na hora de fazer isso. Agora vamos mais além. Vamos imaginar que a Nenê, a Claudinha, ela cresceu. Então ela já não tem mais aquela ela precisa de mais dinheiro. Ela está na escola, tem que comprar uniforme. Você vai entrar com uma revisão de alimentos. O que é a revisão de alimentos? Ele vai rever o valor que o pai está pagando. Vou imaginar que ele está pagando 2 salários mínimos. Aí você vai contar para o juiz, excelência, minha filha está crescendo, eu preciso de 3 salários.
ele vai mandar o sujeito pagar os 3 salários. Agora, se você ficar quieta, que nem uma tonta, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar pagando o mesmo valor. E tem uns que são tão espertos, que ele não atualiza. E a mulher tem medo de pedir aumento e ficar recebendo aquela porcaria. Então, gente, eu quero que vocês entendam, mulheres. Você está representando teu filho ou tua filha. Você tem a obrigação de exigir os alimentos para que a criança possa crescer feliz, sustentada pelo pai e cuidada por você. Alô? Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Como é teu nome? É Marilene. Que bom, Marilene. Conta pra mim, qual é o seu problema? Olha, o programa tá ótimo, maravilhoso. A minha dúvida é metade do tema de hoje. O menino não quer registrar a filha, que já está com 7 anos, e é a cara dele, sabe que é dele, enrola, e ainda não registrou, só está no nome da mãe. E ninguém força, a mãe também não está nem aí, né? Então eu queria ver o que eu posso fazer. Você é avó, é a prima, o que você é dele? Vó. É vó, é maravilha, eu também sou vô. É assim, um caso sério, não ouve ninguém e a mulher não dá bola, né? Não diga. Mas o grande, muito nova, né? O grande problema de verdade aí, na realidade, é que a mãe devia fazer essa ação, entrar com essa ação. A avó não tem legitimidade para isso. O que vai acontecer, você vai ter que aguardar até a criança fazer 18 anos para ele entrar com a ação. É uma tristeza. Agora, o sujeito está pagando alimentos? Não está, né? Não, claro que não, né? Então a tristeza é que enquanto ela não entrar com a ação, ela não vai receber nada. E o pior de tudo é o seguinte, se ele tiver filhos, e se ele vier a falecer, aí eles vão pegar toda a herança, vão sumir e vai deixar o menino sem nada, a menina sem nada. Então e eu até acho. 18, então não. Não, a senhora pode fazer assim, a senhora vai no conselho tutelar, deve ter lá, é fácil, e você conta. Olha, meu neto, ele tem pai, eu sei o endereço dele, e a minha filha não quer entrar com a ação, acho que ela tem medo dele. E aí eles vão solucionar o problema. Porque a mãe é uma mera cuidadora, ela tem que tomar conta. Claro. Ela tem de pegar o melhor para o filho. Agora a senhora está fazendo muito bem. A senhora fala para a menina, olha, para a tua filha, olha, se você não quiser, eu vou entregar você no conselho tutelar, porque você está abrindo mão de um direito que não é teu. Esse dinheiro de verdade, minha senhora, não é dela, é para ela usar para a criança. E se ela não precisar do dinheiro, porque ela é rica, ela deixa na poupança para o menino quando ele crescer. Não é o caso não, ela precisa. Então a senhora vai lá, agora a senhora não é mãe? Cata ela e leva ela no fórum. Qualquer fórum de graça, eles fazem isso daí, eles dão um advogado, leva ela. Quantos anos ela tem? A criança? Não, a mãe. A filha, deve ter 19. Então, sabe que na verdade, eu acho que ela deve ter vergonha, alguma coisa dessa, mas a senhora não tem. E a senhora fala, eu vou entregar você para o conselho tutelar, você está deixando a criança de ganhar dinheiro, e tem uma coisa mais séria que a senhora não sabe. Cada mês que passa é um mês perdido. A senhora não vai poder cobrar os antigos. Por exemplo, a senhora falou que tem quantos anos a criança? 7. Então ela perdeu 7 anos de alimentos. E eu vou mais além ainda. Quando eu entro com a ação, eu entro quando a minha mãe está grávida. Então quando a tua filha estava grávida, eu já entrava com a ação e pedia para o juiz alimentos e DNA. Quando nascia a criança, fazia o exame e ele já tinha obrigação de pagar desde a concepção, desde a hora que ela engravidou. E ela está perdendo tempo também, não é normal. E tem mais ainda, se não fizer isso logo, e se o sujeito morrer, como é que vai ser a herança dessa criança? E outra coisa, a criança também vai ficar sentida na escola quando não tem o nome lá no documento. É o que eu falo, mas adianta falar. Não mas então entrega ela no conselho tutelar, entrega ela. Mas olha, entrega por bem, né? Com amor e carinho, né? Sabe o que vai acontecer? Pode ser até o conselho tutelar, tire a guarda dela e passe para a senhora, que é o mais tranquilo. Aí a senhora pode pegar e entrar com a ação. O que não pode é ela abrir mão do que não é dela. É verdade. E ela podia até ir presa por um caso desse daí, porque isso é um absurdo. Mas sabe que na cabeça dela, não sei o que passa. Ou senão, o sujeito faz, como eu contei para a senhora daquele cantor, que dava R$5.000 para a mulher para ela não fazer nada.
Então, mas daí não dá nenhum tostão, se desse por, né? Mas eu vou contar para a senhora. Na hora que a senhora fizer a investigação de paternidade e der uma cana nele, olha, ele vai pagar correndo. Vai a mãe dele lá levar para a senhora o dinheiro. Vai o pai dele. Mas ele sabe que é o pai, ele aceita ser o pai, mas não registrou, que é o pior. Não é nem pelo dinheiro assim. Lógico que faz falta, mas a gente dá um jeito, como tem dado até hoje. Mas o registro está apenas com o nome da mãe. Então, mas olha, na hora que colocar... frente vai ter vergonha, na né? hora que colocar o registro no nome do pai, ele tem obrigação. Faz isso logo. Não perde tempo. Tudo bem. Olha, pela criança. Você não vai no conselho tutelar e entrega a mãe. Olha, está fazendo assim, eles vão tirar a guarda dela, vão passar para a senhora vai exercer o direito de cobrar os alimentos. Outra coisa, se o rapaz tem pouca idade e não está trabalhando, quem vai pagar os alimentos são os avós paternos. Então ele vai ter de pagar de algum jeito. E olha, eu vou contar para a senhora, quando ele for preso, eles viram uma menina lá. Eles vão lá e quer pagar correndo. Até de noite eles arrumam dinheiro. Então, faz logo isso daí, vai. Faz pela criança, é tão importante. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo para a senhora, fica com Deus. Obrigado. Então vocês veem, gente, quanta burrada que tem, né? A mãe, normalmente, ela não quer fazer o processo, porque acho que ela tem vergonha, entendeu? Então, mas não tem que ter vergonha não, porque o dinheiro é para a criança, não é para você. E você é simplesmente uma administradora do dinheiro do filho. Se ela não precisar de dinheiro, ela deixa na poupança, quando o menino crescer, ele usa. Mas o que não pode é perder. Agora, vamos passar mais para frente. Vamos imaginar, gente, que a mãe da gente lá, no leito de morte, ela chega lá para a filha e fala, olha, teu pai é aquele cantor lá que aparece lá na televisão. E morre. O que você faz? Você vai pegar os dados dele, é fácil, você puxa na internet lá que vem o CPF dele, o endereço, se ele pede tudo, né? As empresas, e você vai entrar com uma ação. Então você conta lá para o juiz, excelência, minha mãe falou que meu pai é fã de tal. Eu acredito, até sou parecida com ele. Põe a fotografia dele e tua. E aí o juiz vai mandar fazer o exame de DNA. Aí você fala assim, mas eu tenho medo, porque depois se eu perder? Você não perdeu nada, você não vai pagar nada, é de graça. E se não for o pai, nós vamos procurar outro. Mas o que não pode é não fazer nada. E outra coisa, mas eu tenho um cliente lá de 60 anos de idade que achou o pai, localizou o pai, só que o pai está morto. Como é que faz, hein? Então o pai morreu, o cara era importante, está enterrado. Tem 3 possibilidades. A primeira é pelo material que ele deixou lá. Quando está enterrado lá, tira o caixão de lá e vamos ser bem franco, né? E vão pegar sobre o que sobrou, tá? Essa é uma possibilidade. A segunda é fazer o exame de DNA nos irmãos dele, na mãe dele, no pai dele. Sempre tem um jeito. E não é que nem aqueles que fazem o ratinho lá, aquelas palhaçadas, não. É sério. Como é que é feito o exame de DNA? Aqui em São Paulo é no IMESC. É de graça, não paga nada. Então eles estão lá, aparecem de branco, tudo bonitinho lá, são os médicos. Aí entra você, que é a mãe, entra a filha ou o filho, ou os filhos, e ele vai lá junto com o advogado dele, se ele quiser. Mas lá dentro só entra pai, mãe e as crianças. Colhe o material e depois de um mês sai o laudo. É 99,99% que ele é o pai. Acabou. Com esse documento vocês fazem milagre. Nossa. Aí que você vai fazer? Vai pegar esse documento, vai para o fórum, para o juiz. O juiz, quando olha assim, ele já pega e dá uma liminar mandando ele pagar alimentos. Normalmente ele não dá tudo que você está pedindo, não. Vamos imaginar, olha, defiro por hora 2 salários mínimos por mês. Aí a senhora põe o número da conta bancária da senhora, que será responsável, coloca o seu CPF, o número da conta. Vê se pega um banco legal, não essas porcaria que fica no ar, não. É banco que existe. Itaú, Bradesco, Santander, algum assim que tem nome, né? Aí põe lá os dados e o sujeito vai depositar o dinheiro naquela conta. Você não precisa nem ver o sujeito.
E não precisa nem ficar com história, não. Mas o que eu aconselho de verdade é você pedir para descontar diretamente na folha de pagamento dele. Esse é muito melhor. Por quê? Porque na hora que ele vai receber, o pagador, o proprietário, ele vai mandar os alimentos da criança e vai descontar do salário dele. É muito mais rápido, muito melhor. Outra coisa que acontece muito também é assim, ó. O pai está lá pagando os alimentos, mas vamos imaginar que a mãe tem que pagar um negócio dia 5. Ele paga lá um tratamento dentário para o filho dia 5, mas ela tem para receber só no dia 10. E se ela não paga no dia 5, tem uma multa. É ligar para ele, ou pedir para o advogado ligar, e pedir para o pai antecipar aquele dinheiro. Olha, esse dinheiro dá para chegar no dia 5, porque senão eu vou ter que pagar a multa lá e vai trazer problema. Então, não adianta querer ficar brigando com a pessoa. Não adianta. O negócio é fazer ele pagar. E quanto melhor, quanto mais assim, afinidade, melhor. Outra coisa que vocês têm que entender, mulheres, não adianta se a pessoa não paga alimentos, você não querer deixar ver o filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não pagou alimentos, é cana, vai presinho lá. Quer ver o filho? Ótimo, vai lá ver, olha, maravilha, sem problema. Quer retirar o filho? Ótimo. Mas depois, quando o filho chegar, ele já explica lá, se ele for pequeno, como é que é, gostou, o teu pai é legal, tua avó é legal. Não pode misturar as coisas. Outra coisa, nunca você tem que ficar brigando com o sujeito e colocar a criança no meio do problema. Tenta só falar coisa boa na frente da criança. Se tem que falar alguma coisa mais pesada, se tem que discutir lá com o sujeito, faz escondido, longe da criança. A criança não pode sentir que vocês estão brigando. E também nem leva. O problema da separação é uma coisa, o problema do filho é outra. Agora a mãe pensa assim, né? Poxa, mas meu filho está pagando, está recebendo alimentos e tal, e eu? Pô, eu fui uma tonta, né? Eu estava estudando, estava no 3º ano de Direito, larguei tudo, casei, agora ele separou de mim, só está pagando alimentos. Pede alimentos para você. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se na hora de separar, na hora do divórcio, se ele trouxer o advogado dele para fazer o divórcio, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar, é fria. O advogado dele vai puxar para ele, porque ele que paga, não é? Claro. Então, normalmente eles fazem assim, faz a petição lá, olha, partilha, metade para cada um da casa, o carro fica o carro para a mulher e a moto para ele, e vem lá embaixo. A mulher não precisa dos alimentos, porque ela tem condições financeiras para sobreviver. Escreveu isso, você não vai receber nunca mais. O correto, de verdade, é pelo menos exigir 2 anos de alimento, que é justamente o período que você vai se amoldar, mulher, para poder voltar à sociedade e poder trabalhar, porque não é fácil arrumar emprego. Ou, se você já tem 10, 15 anos de casado, você quer alimentos para toda a vida. Eu tenho uma cliente que eu adoro ela, que é a Cida de Santana. A Cidinha, ela cuidou dos filhos, formou todos e separou do marido depois que ela já tinha uma certa idade, uma bela mulher lá, e ela exigiu alimentos eternos, ela vai receber a vida inteira. Então o que vocês têm de fazer é deixar de ser boba, e normalmente o bom seria ter um advogado para você. Ele tem o dele, você tem o seu, e você se garante, né? Porque é ruim, hein? Tá vendo, Cátia de Toledo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Outra coisa, vamos imaginar que o sujeito pega e vai lá buscar o nenê e dá um tapa no você. Um tapa, porque eu já vi isso daí de monte. Tapa é pouco para mim. Ah, você vai na delegacia da mulher, se possível, ou na delegacia mais perto, e conta lá pro delegado, faz o BO da informação. Se é tapa, vai fazer exame de corpo de delito, e eu garanto para você que ele nunca mais vai encostar a mão no você, porque ele vai pegar uma medida restritiva, ele não vai poder, vai ter que ficar 300 metros de distância de você, ele vai ter que mandar o pai dele vir buscar a criança para ficar com ele, e ainda ele vai responder pelo crime que ele cometeu, que é lesão corporal, que pode ser de natureza leve ou grave. Mas o que não pode é você não fazer nada. Se você ficar quieta, ele vai usar, toda vez que ele vier buscar a criança, ele vai fazer a mesma coisa.
E minha mãe sempre falava, sabe, Cátia, para os maus, pau. Se ele agrediu você, ou se ele xingou você, ele tem que responder. Então não interessa como é que foi o divórcio, se está tudo bem. Se ele vier com agressão verbal ou física, você põe na cadeia. Os alimentos para você são devidos? São. Se você explicar para o juiz, excelência, eu deixei de estudar, eu estava no 4º ano de direito, sei lá, de comunicação, eu preciso de alimentos para poder pagar a escola esses 2 anos e para poder me manter, eu preciso de tanto. Ele vai dar um jeito de fazer pagar, viu, dona Dora Pena? A Dora Pena é minha irmã, adoro ela, sabe? E ela é muito legal. Ela e a irmã dela, elas estão sempre comigo. Eu acho que elas me mandaram um presente hoje para minha casa lá, o zelador que contou. Obrigado, viu, dona? Então vamos pensar sério. O filho é um direito. Os alimentos para ele, uma obrigação. Se ele não paga, vai preso. E para mim, a mulher, se ele não pagar os alimentos da mulher, o que acontece? É a mesma coisa. Vai puxar cana. E é gozado porque eles pensam que a cadeia para eles é diferente, um local 5 estrelas, sabe? Como se fosse assim um lugar de veraneio. Não é não, viu? Ele vai preso com todo mundo. A única coisa que vai acontecer é que eles vão para uma delegacia que fica lá mais pessoas que não pagaram alimentos. Então, ele fica preso com pessoas melhorzinhas. Mas eu já vi delegacia que tem lá os presos lá que é de alimentos, e depois tem estuprador, tem um monte de ladrão. Então, é difícil de saber, sabe? E outra coisa, passa uma vergonha, é algemado. Eu digo para vocês, era melhor ele não experimentar isso, sabe, Kurt Wagner? Porque se ele passar por isso, ele não vai querer nunca mais. E outra coisa que o homem tem que entender é que ele sai por aí fazendo filho, mas ele tem que pensar também na responsabilidade. Porque se ele engravidar, pouco importa se foi uma vez, se foi um encontro, se foi uma brincadeira, ele vai pagar o resto da vida. E o importante seria ele amar a criança. Eu me lembro uma vez que eu fiquei triste em fazer um processo de alimentos, porque o pai era um juiz de direito, um homem importante. E ele não queria contato nem com a mãe, nem com a criança, porque a criança era especial. E eu tive a tristeza de ser o advogado dele. E quando o juiz falou com ele, olha, os alimentos é tanto, vamos fazer assim, ele concordou com tudo. E a sua visita, ele falou, não vou visitar nada, eu só vou pagar. E fiquei com pena da criança. Hoje faz tempo, provavelmente está grande a criança, mas o amor, assim, a gente não tem como obrigar. Mas existe uma possibilidade, depois entrar com uma ação indenizatória pela falta de amor. Normalmente acontece isso sim. Eu tenho um caso lá de um cara muito forte, um expoente lá lá no Rio de Janeiro. O cara trabalhava numa emissora de TV muito forte, e ele pegou o primeiro filho dele, ele deu de presente quando o filho tinha 2 anos. E o segundo filho ele adotou e estuprou a criança por mais de 10 anos. Esse sujeito, até hoje eu não vi ele pagar nada, sabe? Morreu, né? Mas eu acho que lá em cima, com Deus, o negócio vai ser preto para ele, sabe? E mesmo assim, os filhos têm direito à herança, mesmo que ele não queira, ou que a família não queira. Então, tem tanta coisa importante que as crianças precisam. Às vezes, sabe, eu vejo lá a Beatriz é minha companheira, eu sou viúvo, né? E ela dá aula em escola do estado. As crianças vão almoçar às 4 horas da tarde, você acredita? Devia chegar lá de manhã ter alimento, na hora do almoço, e eles dão uma comida que, pelo amor de Deus, eu tenho ciência que as crianças que estudam em escola municipal recebem uniforme, recebem tudo. As estaduais não recebem nada. Então a gente vê que a criança precisa. E é tão importante a mãe delas exigir dos pais, dos homens, né, alimentos, para que elas possam sobreviver com dignidade.
Olha, que seja um salário mínimo, 2, 3, poxa, é café, é leite, é pão, é roupa. É importante. Agora vocês, mulheres, também não saem com qualquer um, não. Eu vi um caso aqui, que eu fiquei horrorizado. O sujeito é bonito e ele pega e vai lá, sai com a moça, engravida ela e depois dá um chute nela e na criança. É a segunda vez que ele faz isso. E eu sempre falo para as mulheres, ó, entra com a ação e põe na cadeia. Mas eu fico imaginando, o cara, o vagabundo não trabalha, a função dele é engravidar as mulheres, ver elas com as crianças. Então eu falo para vocês, mulheres, quando você for sair com alguém, usa camisinha, faz o possível para não engravidar, ou senão não sai com porcaria, sai com gente de bem. Quando vocês quiserem namorar, procura gente na igreja, no culto, sabe? No clube da cidade. Nós temos o SESI, que tem piscina, que tem tudo. Acha gente sempre igual ou melhor que a gente. Porque pegar um vagabundo, o que vai acontecer? Você vai sofrer e teu filho vai sofrer mais ainda. Isso é muito ruim. Então, gente, o que nós temos de fazer? Se o sujeito está devendo e não paga, e o tipo de processo de cobrança não prevê a prisão, você vai pedir para o advogado, além desse processo, abrir um novo, dos 3 últimos meses, e pedir a prisão do sujeito. Esse novo, ele vai pagar. Outra coisa, vamos imaginar também que você descobre que ele tem uma propriedade. Fala para o juiz, olha, ele tem uma propriedade, eu tenho uma parte de uma propriedade que ele recebeu de herança. O juiz vai bloquear a matrícula e vai levar essa propriedade para leilão e vai obrigar, e vai pagar os alimentos da criança. Então, o juiz vai fazer de tudo para essa criança ter tudo de bom e do melhor. O que não pode de verdade é não exigir. Isso que é importante. Você quer porque quer, mas não é porque você precisa, é porque a criança tem direito. E se a criança nasceu, ótimo. Eu me lembro uma vez que eu fui advogado lá de um jogador de futebol, que no fim ele acabou matando lá a namorada dele. Eu fiquei sabendo que o filho dele não quer nem o nome dele, mandou tirar da certidão de nascimento o nome do sujeito. Então vê quanta coisa ruim, ele matou a mulher, pagou o preço lá na cadeia e o filho ignora ele. Imagina quando ele for se acertar com Deus. Mas aqui, quem vai se acertar é o advogado que vai entrar com a ação, vai exigir a cobrança de alimentos e quando ele não pagar vai dar a cana. Aí sabe o que vai acontecer? Vai aparecer a mãe dele no escritório, a avó, a tia, chorando. Ah, não pode, ele está preso. Sabe o que eu falo? Eu nem recebo. Eu falo para a secretária, o valor é tanto, se ele pagar, sai. Aí, não, mas eu consegui metade. Nada. Você quer tudo, eu deixo ele puxar a cana. Ele vai arrumar dinheiro, nem se for no inferno. Mas ele vai pagar e eu duvido que ele volte a fazer a mesma coisa. Então o Carbone está aqui para tudo. Quando vocês precisarem de informação, é só ligar aqui no programa. E vou contar uma coisa para vocês. Se você passar necessidade com o teu filho, cobra dele. Se ele está pagando pouco, cobra dele. Eu escuto falar que tem mulher que o sujeito paga 300, 400 reais. Manda o juiz fixar o valor. O juiz normalmente fixa em um salário mínimo. Se vira, se ele não ganha para isso, vai trabalhar de dia e de noite. Mas o importante é o seguinte, pergunta ao Dr. Carbone e cuide do teu filho. Um abraço a todos. Fique com Deus.